Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda, segundo ano, História. E hoje a gente vai trabalhar sobre o Dia da Consciência Negra. Você sabia que existe um dia para a gente ter consciência disso? Pois é, no dia 20 de novembro é comemorado, é lembrado o Dia da Consciência Negra, certo? Lembrar a resistência de um povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então a gente, durante a aula de hoje, vai entender um pouco por que é comemorado esse dia, por que tem, no dia 20 de novembro, a gente para pensar essas questões, quando a gente teria que pensar sempre todos os dias do ano, né? Como foi que aconteceu, desde lá do descobrimento do Brasil até hoje, essa história? Vamos lá? Olha só, a gente sabe que a gente já trabalhou sobre isso, que o Brasil foi descoberto, pelos portugueses. Descoberto em parte, porque já tínhamos habitantes aqui no Brasil que eram os índios, certo? Então, os portugueses lá, aquela caravana lá de Pedro Álvares Cabral, saíram de lá de Portugal e foram a caminho das Índias para descobrir, para desbravar novas terras. Aí encontraram o Brasil. Quando chegaram aqui, se depararam com um povo que já morava aqui, que eram os índios, E aí eles foram os primeiros habitantes do Brasil, mas os portugueses quiseram dominar os índios, catequizar, fazer com que os índios passassem a ter a mesma religião que eles, certo? E os portugueses também quiseram escravizar os índios, ou seja, usar o trabalho, a mão de obra dos índios para trabalhar para eles, certo? Então, colocava os índios para explorar as terras, colocava os índios para derrubar as árvores quando veio a época do pau-brasil. Quem lembra daquela árvorezinha que é vermelha por dentro do tronco? Pois é. Então, os índios, durante um tempo, trabalharam para os portugueses, certo? Com o tempo, os portugueses começaram a ver que a mão de obra indígena não ia ser suficiente para desbravar toda a terra do Brasil, certo? Para descobrir tudo. E aí, na mesma época, veio a época dos engenhos de cana-de-açúcar, a época em que começou a se plantar cana-de-açúcar aqui na nossa região Nordeste. E aí, os portugueses precisavam de pessoas para trabalhar para eles, porque a população de Portugal era muito pequena. Mesmo que viesse todo mundo de lá para cá, não ia ser o suficiente para suprir esse trabalho, essa mão de obra. Foi aí que eles começaram a desbravar as terras africanas e aí eles capturaram, certo? Os negros que moravam lá na África, de várias localidades da África, que a África é um outro continente diferente do nosso. E aí eles trouxeram esses negros para cá, para o Brasil. Os negros foram capturados, sequestrados. Eles não chegaram lá e disseram, tem umas terras lá no Brasil para vocês trabalharem, vocês querem ir? Não, gente, não foi assim. Eles chegaram lá e simplesmente sequestraram aquelas pessoas, colocaram em grandes navios e trouxeram aquelas pessoas para cá. Aquelas pessoas tinham vida lá, tinham casas, tinham moradia, eram reis e rainhas das localidades de lá, mas eles foram trazidos para cá à força, criança, mulher, homem, jovem, velho, de todo tipo. Eles foram trazidos para cá em condições bem precárias, eles vinham nos navios, nos porões dos navios, certo? Porque os portugueses queriam pessoas de braço forte para trabalhar para eles, tá? Então, os primeiros escravos negros que chegaram aqui no Brasil entre 1539 e 1542. Então, em 1500 foi quando o Brasil foi descoberto, Então, mais ou menos uns 40 anos depois, foi que os portugueses começaram a trazer os negros para cá, para o Brasil. Os primeiros negros, eles chegaram aqui, na capitania de Pernambuco, tá, gente? A primeira parte da colônia, onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente, ou seja, no Brasil, a cultura da cana-de-açúcar começou aqui em Pernambuco. Então, a tentativa de solucionar a falta de braços para a lavoura foi o que fez com que os portugueses trouxessem os negros para cá. Então, transformando-se em uma atividade lucrativa para os portugueses, o tráfico de escravos africanos para o Brasil iniciou a captura, transporte, venda e exploração sistemática de vários povos do continente africano. A enorme quantidade de pessoas retiradas de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Então, trazer os negros de lá da África para cá virou um negócio muito lucrativo. Os portugueses iam lá, capturavam os negros, traziam para cá e quando chegavam aqui,
eles vendiam essas pessoas para os senhores de engenho. Ou seja, eu tinha um engenho, precisava de trabalhadores, ao invés de eu contratar pessoas para isso e pagar um salário para elas, não. Eu comprava pessoas e colocava para trabalhar para mim de graça, ou seja, era escravidão, certo? Aí foi que veio com o tempo, né, os negros começaram a se organizar, a se rebelar, mas isso durou muitos e muitos e muitos anos. Porque, sabe quando foi que os primeiros negros foram trazidos para cá? Em 1539. Mas só em 1888 foi que a escravidão foi abolida aqui no Brasil, certo? Ou seja, durante muitos e muitos anos, os negros foram explorados, foram sacrificados para que suprissem as necessidades dos portugueses, certo? Dos senhores de engenho, tá? Então, mesmo tendo acabado em 1888, a escravidão negra ainda teve efeitos diversos na história brasileira. Apesar da libertação, a população negra do Brasil ainda sofreu com o preconceito e a imposição de baixos salários. Até hoje, gente, pesquisas recentes mostram que pessoas negras que exercem a mesma função ou cargo de uma pessoa branca recebem salários menores. Então, o que aconteceu? A princesa Isabel, certo? Ela assinou a Lei Áurea no momento em que o pai dela viajou e ela passou a ser a regente do Brasil, certo? Naquela época ainda não tinha presidente, prefeito, vereador, não tinha. O imperador, Dom Pedro II, era quem regia o Brasil, certo? E aí ele precisou fazer uma viagem e quem ficou no lugar dele foi a princesa Isabel, a sua filha primogênita. Então, o que acontece? Ela assinou no dia 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, que era a lei que abolia a escravatura no Brasil de forma definitiva. Mas a gente sabe que isso não aconteceu definitivamente, né? Porque quando a lei veio à tona, quando a lei foi assinada e a escravidão foi abolida, muitos negros ficaram pelas ruas, praticamente, porque os senhores de engenho não podiam mais ter eles, não podiam mais escravizar eles. Então, eles foram colocados para fora, ou então eles foram obrigados a trabalhar por baixos e baixos salários. Então, assim, não foi de repente que os negros começaram a ter uma boa vida. Eles ainda sofreram um bocado e, de acordo com pesquisas recentes, eles sofrem até hoje, né, por discriminação, porque tem salários mais baixos que as pessoas brancas, certo? Então, é por isso que hoje em dia, aqui no nosso governo, o racismo é crime. O que é racismo? É quando você desrespeita a pessoa por causa da cor da pele dela. O racismo pode ser pelo negro e pelo branco também. Mas olha só, aqui no Brasil, há alguns anos, o governo brasileiro vem tomando algumas ações para amenizar os efeitos negativos da escravidão. Pela nossa lei, a realização de injúrias racistas ou qualquer tipo de atividade discriminatória por razão semelhante é punida como crime. Ao mesmo tempo, várias ações e debates vêm sendo realizados para superar essas lamentáveis marcas deixadas pela escravidão no Brasil. Então, vê só, a gente está em 2021. Tudo isso aconteceu há muito tempo atrás e até hoje a população negra sofre preconceito, discriminação, certo? Por isso que racismo é crime, tá bom? Aí vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Mas assim, na verdade, professor, o que é que a gente comemora no dia 20 de novembro? Será que tem o que se comemorar? Olha só, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Então, esse que vocês estão vendo aí na tela, ó, ele era Zumbi dos Palmares. O que é que acontecia? Os negros, os escravos, começaram a se organizar, certo? Para ter a liberdade deles, né? Então, eles fugiam das fazendas, dos locais de trabalho e se escondiam em lugares chamados quilombos, tá? Lá eles montavam verdadeiras fortalezas, onde os brancos não conseguiam entrar e eles abrigavam ali a maior quantidade de negros que eles podiam, certo? E um dos maiores líderes desse movimento dos quilombos foi Zumbi dos Palmares, certo? Então, por isso que é comemorado no dia 20,
tá? De novembro, que foi o dia da morte de Zumbi. Ele foi uma pessoa que lutou muito pelo fim da escravidão, certo? Então, assim, qual é a importância de celebrar essa data? Por que é tão importante a gente falar sobre isso, a gente discutir sobre isso? E vocês, assim, tão novinhos, tão crianças em casa, ter a consciência disso. Qual é a importância disso? Ó, os negros, eles fazem a maior parte da população brasileira. Ou seja, o Brasil, ele é composto pela maioria por pessoas negras, certo? Então, no dia 20 de novembro, celebramos a importância dos negros para a constituição da população brasileira. Então, a população brasileira, tem mais gente negra do que branca, tá? Mas é importante ter em mente que trabalhar questões como racismo nas escolas precisa ser algo recorrente. Ou seja, gente, não tem que ser só trabalhado no dia 20, na época do dia 20, não. A gente tem que estar sempre com essa discussão em pauta, sempre falando sobre isso com vocês, para que vocês cresçam sabendo o que é o respeito, certo? Segundo estudos, nossa sociedade é composta em sua maioria por pessoas negras, tá? E aí, o que é que a gente tem também de importante em relação a isso? A gente tem a cultura africana. Então, o Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala também sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira, certo? O que é cultura afro-brasileira? Quando os negros foram capturados, foram sequestrados da África para cá, eles trouxeram junto com eles a cultura deles, né? A culinária deles, a dança, a música, a religião deles, eles trouxeram para cá, né? E com o tempo isso foi se misturando com o que já existia aqui no Brasil. Então, por isso que a gente chama de cultura afro-brasileira. É a nossa cultura brasileira influenciada pela cultura africana, tá? A cultura africana está presente no nosso cotidiano por meio de músicas, comidas, linguajar, religião e etc. Trabalhar expressão corporal, conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na aparência das pessoas. Então, é por isso que é importante que a gente saiba que a gente não pode ter preconceito com alguém por causa da cor da pele ou por causa da aparência daquela pessoa. Somos todos iguais, certo? Então, aí eu trouxe para vocês, ó, aí a capoeira. Quem não conhece a capoeira? A capoeira, ela é herança africana para a gente. Ela foi trazida para a gente a partir dos negros que vieram de lá da África, tá bom? Então, a cultura africana, ela é muito importante para a formação da nossa cultura brasileira. E aí eu trouxe para vocês agora um livrinho muito interessante que a gente vai ler, sabe? Se chama Minha Mãe é Negra Sim. É a história de um menininho e eu vou contar para vocês e vejam que interessante o que aconteceu com essa criança. E aí eu quero que vocês reflitam em casa se isso já aconteceu com vocês ou alguma coisa parecida com isso. Já aconteceu com vocês na escola ou em algum outro lugar que vocês foram, tá bom? Esse livro é de Patrícia Santana e ele é ilustrado por Ivanildo Leite, certo? Minha Mãe é Negra Sim. Desde o dia em que a professora de arte disse a ele que pintasse sua mãe de amarelo, que ficava mais bonito, Eno ficou entristecido. Uma tristeza fininha, que doía e doía. E ele sem saber falar por quê. Não havia entendido direito o porquê de a professora fazer aquela sugestão. Aliás, quase uma exigência, pelo tom e pela dureza de sua voz. Naquele dia, não quis desenhar mais nada, nem colorir. A professora esperou por seu desenho que não veio. Não veio também aquele sorriso largo de todo dia que ele lançava para a Dona Lia, que ficava no portão vendo as crianças da escola indo embora. Chegou em casa mudo, não correu para os braços do pai, que sempre o esperava na hora do almoço. Correu para o seu cantinho lá no terreiro, cantinho feito com um monte de caixas de banana que ele pegava no sacolão da sua rua. Era um esconderijo de menino. Menina não entrava, adulto também não. Somente os bons amigos e de vez em quando seu cachorro vira-lata Simba. Nem do Simba queria saber naquele dia. Não comeu o quiabo com angu que seu pai pôs no prato, nem aceitou o bocado de paçoca deixado por tia Nini na última visita. O pai achou tudo esquisito. Ia esperar pela mulher para ver se descobria o motivo do banzo de Eno.
Os dias foram passando e cada dia pai e mãe estranhavam mais a tristeza do menino. Ele nem queria ir à aula. Um dia inventou dor de cabeça, outro dia perdeu a hora. No outro apareceu com o uniforme todo molhado de leite. Amuado pelos cantos, Eno pensava no sentido de tudo e não encontrava respostas. Ele era preto, seu pai e sua mãe também. Por que não podia pintar sua mãe de preto? Já ficava chateado com os apelidos que alguns meninos lhe davam, tudo coisa ô bicho. Mas a professora dizer a ele que pintasse a mãe de amarelo era demais. Depois de uns dias em silêncio, Eno pediu para ir à biblioteca do bairro. Seu pai, satisfeito pela pequenina mudança, deixou. Eno foi direto procurar um dicionário, o significado da palavra preto. Lá não viu muita coisa boa. Achou de novo tudo muito esquisito. Voltou para casa triste demais. Queria melhorar, mas não conseguia. Ainda mais na quinta-feira, que era dia de seu avô fazer a visita de sempre. Vovô Damião já estava sentado no banquinho na frente de casa, com seu chapéu no colo e guarda-chuva ao lado. O vô logo viu a tristeza do menino. Que banzo é esse, menino? Eno já sabia que banzo era uma tristeza de preto. Vinha do tempo da escravidão, a saudade da terra, o medo da solidão, entre outros males. Eno não suportava mais tanto silêncio e resolveu contar ao avô o motivo da agonia. O avô ouviu tudo, pensou, mastigou o vento, coçou a cabeça e começou a falar. Falava de uma forma que só o avô sabe, dando uma aula mansa, contando do tempo antigo, falando das coisas de hoje em dia, falou de racismo, das dificuldades que as pessoas negras enfrentam e enfrentaram para serem aceitas neste mundo. O sorriso voltou ao rosto para presentear Dona Lia. A professora no corredor recebeu o desenho feito com orgulho e dignidade. Professora, meu desenho de mãe, não pintei de amarelo, pintei de preto, em negro, como é a minha mãe, como é a jabuticaba, o ébano, a beleza da noite escura, pintei com a cor de mim mesmo. A professora olhou espantada, mas percebeu a seriedade da situação. E Eno completou: qualquer dia desses, meu vô vem aqui dar aula para todos aprenderem sobre a nossa história. Na cabeça de Eno tocava uma música que seu avô havia cantado para ele. Eu sou negro sim, como Deus criou. Sei lutar pela vida, cantar a liberdade, gostar dessa cor. Eu sou negro sim. E aí, pessoal, gostaram da história? Viram como é importante a gente saber da nossa história, saber do que aconteceu do passado do povo? Porque se Eno não tivesse conseguido entender a história do povo da época do avô dele, de antes e de toda a história dos negros, ele não tinha pego força para enfrentar e dizer à professora o que realmente ele queria dizer. Ele passou dias em silêncio, pensando em tudo aquilo, né? Mas quando o avô dele explicou para ele o que era ser negro, a cultura, tudo aquilo de bom que os negros trouxeram aqui para o Brasil, ele começou a entender que ele não precisava ter vergonha nem da cor que ele queria pintar a mãe dele, nem na cor dele, certo? E foi isso que aconteceu, tá? Gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que a gente faz no Dia da Consciência Negra. É a gente ter consciência de que o respeito vem em primeiro lugar, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham plantado aí uma sementinha na consciência de vocês, certo? Então, quando vocês ouvirem falar em Dia da Consciência Negra, vocês já sabem do que está se tratando, tá certo? Tchau, até a próxima aula.